Boa tarde, sexto ano. Estamos de volta mais uma vez com a nossa aula, graças a Deus, por mais essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos. O nosso assunto de hoje tem como o título Dominar ou Cuidar. É uma pergunta ao mesmo tempo, dominar ou cuidar. Nós estamos falando, claro, do meio ambiente, né? A imagem ela mostra uma pessoa segurando uma plantinha, então a pergunta nós já sabemos que ela está relacionada ao meio ambiente, certo? Tem uma frase de abertura da aula de Molière que diz o seguinte: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Então a frase, ela nos desperta, né? Que nós não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também nós somos responsáveis se tratando daquilo que nós deixamos de fazer. E isso é em relação ao nosso meio ambiente, né? Como ele mostra aqui. Então vamos lá. Começando a nossa aula. Primeiro um depoimento, vocês vão ler porque depois eu vou mandar a foto, certo? E nós vamos direto. Temos possibilidade de evitar que as crianças do futuro tenham de imaginar um planeta cheio de belezas naturais que não existem mais para elas. É preciso cuidar bem do planeta. Mesmo que tivéssemos outro lugar para fazer nossa casa, seria uma pena deixar morrer tanta vida. Existe gente cuidando e protegendo o nosso lar especial. Aliás, nosso lar espacial. Aqui no Brasil temos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, que é o IBAMA, e o Ministério do Meio Ambiente. Veja um exemplo. A pedido dessas instituições, entre outras coisas, foram feito um estudo para revisar a lista de espécies de fauna brasileiras ameaçadas de extinção. A lista anterior era de 1989 e lá estavam 218 animais. Na edição revisada, apenas 395 animais ameaçados de extinção. A primeira página da nossa aula, ela mostra, né, a questão do meio ambiente. Em relação aos animais. No primeiro parágrafo, vocês observam uma imagem muito bonita, colorida. E junto com essa imagem tem um depoimento. Esse depoimento é de uma criança do futuro, né, que vê essa paisagem linda, mas que essa paisagem linda, ela ficou para trás. Então, no mundo que ele vê hoje, ele não é mais igual nós estamos vendo na imagem. Por quê? Ele já foi destruído, né? Como nós estamos vendo lá, é dominar ou cuidar. De tanto o homem dominar e não cuidar, essas paisagens elas estão desaparecendo. Juntamente com as paisagens, nós também observamos o desaparecimento de alguns animais, no qual eu acabei de ler para vocês, né? Então, os institutos responsáveis pelo meio ambiente, eles estão preocupados, porque tem não só a fauna, não só a flora, aliás, não só a flora, mas também a fauna, ela está desaparecendo. Os animais estão cada dia mais perdendo o seu espaço. E nós observamos que isso é culpa do próprio homem. Ele está cuidando nesse momento? Não, ele está dominando. Ele está importando somente com aquilo que é melhor para ele no momento. Ele não está preocupado com o futuro. Ele não está se preocupando com o que virá depois. Então, quanto isso, nós observamos hoje, né? A questão dos animais invadindo as cidades, aparecendo nas casas, tipo cobra. Até elefante a gente já viu, né? Assistindo noticiário, a gente já viu ele saindo do seu habitat porque não tem mais onde ficar e invadindo o espaço urbano. Então, tudo isso por que está acontecendo? Realmente porque houve essa invasão lá no espaço dele. E dessa forma, o homem ele não está cuidando. Realmente, ele só está dominando, certo? Então, não é uma má notícia. Não é uma má notícia, mas animais como esses podem deixar de existir. Eu li para vocês no parágrafo a lista, né? Do ano de 1989, que não é tão recente. Esse problema ele já existia, que era o desaparecimento dos animais, de algumas espécies de animais.
De lá para cá, nós observamos que esse problema ele tem se agravado. Muito mais animais têm entrado em extinção. Se a gente for fazer hoje, né, uma pesquisa em relação a esse acontecimento, nós vamos encontrar muito mais espécies de animais já ameaçadas de extinção. Na próxima página. Na verdade, nem tudo é tão negativo como parece. O número de espécies ameaçadas aumentou também porque o método usado foi mais moderno. Muitas espécies já estavam ameaçadas antes e não se percebia. Agora a ciência pode nos advertir melhor sobre o problema. A pesquisa feita traz também outras notícias. A pesquisa mais recente. Esses animais aí ao lado, que vocês vão observar lá na imagem quando vocês estiverem assistindo a aula. Esses animais aí ao lado, entre outros, saíram da lista de extinção e essa é a boa notícia. Vocês não acham? Então ele vai mostrar para vocês que o gato do mato, o gavião real e o veado campeiro, esses daí saíram da lista de extinção, certo? O mais importante é que a pesquisa feita agora pode estimular algumas atitudes importantes para a preservação da diversidade da vida animal. Por exemplo, ficou confirmado que o número de espécies ameaçadas tem a ver com a destruição do meio ambiente. Queimadas, caça ilegal, desmatamento, enfim. Gente, a última notícia trágica que a gente viu no noticiário sobre o meio ambiente foi aquele acontecimento das queimadas. Onde a gente viu, né, vários animais mortos, queimados, tostados realmente. E uma boa parte deles foram os cangurus. Foi na Austrália, né, que aconteceu essa queimada horrível. E a gente observa que não só naquele dia, mas todos os dias isso acontece em lugares diferentes. Acontece com determinados tipos de animais diferentes, não somente com os cangurus, né? Lá foi demais porque afetou uma área onde existiam realmente mais cangurus do que outros animais. Mas isso acontece diariamente em todas as partes do planeta. Aí vem uma outra questão. Os animais e as plantas não foram os únicos atingidos pela ação do ser humano. Por causa do processo da ambição ou mesmo do descuidado humano, aconteceram inúmeras agressões ao meio ambiente. Ou seja, além do homem estar ligado, né, só nessa questão do dominar, nós vimos que muita parte do meio ambiente tem sofrido com a ação do homem. Não só os animais, não só a flora, nem só a fauna, né? Mas também nós vimos a poluição do ar, a poluição das águas, do solo, a poluição sonora e muitas outras, né? Consequências inevitáveis, ou seja, consequências inevitáveis do progresso, mas o que é merecido ser chamado pelo ser humano de progresso? Não seria só que, de fato, melhorasse a vida? Se somos a espécie inteligente, por que deixamos essas coisas acontecerem? O homem, ele é considerado, né, a espécie mais inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabe usar essa inteligência dele para o lado bom, para o lado positivo. Né? Quanto mais ele se acha inteligente, acaba que essa inteligência dele não está servindo. Porque ao invés dele usar a inteligência para auto se ajudar, ele está usando para se autodestruir. Quando ele utiliza dessa forma errada, né? Na questão do querer fazer tudo do jeito dele, achando que é o melhor e que é o certo. Nós vamos fazendo ela resumido devido ser uma aula extensa, certo? Então vamos lá. O meio ambiente ele precisa de certos cuidados para que nós possamos manter, preservar e futuramente mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, como que era, né, o meio ambiente, o que nós tínhamos de fauna e flora. Nós observamos que com o andar da carruagem, como diz o ditado popular, se continuar da forma que nós estamos, a nossa geração futura, ela não vai conhecer esse meio ambiente, o qual nós temos hoje, que já não é tão bom assim como antigamente, né? Vamos dizer,
lá no tempo dos nossos avós, né? Ele era totalmente diferente do que ele é hoje. Então a gente observa o quê? Que cada ano que passa, ele vai sendo modificado, ele vai sendo transformado cada vez mais pelo homem. Então corre o risco de chegarmos, né, daqui mais alguns anos, essas próximas gerações que estão vindo aí, não alcançar mais esse meio ambiente tão lindo que nós temos hoje. Certo? Isso se nós não tomarmos a iniciativa. Se cada um não fizer a sua parte, que é de cuidar do meio ambiente. Como a gente viu lá no texto, né, lá na pergunta, lá na frase onde ele diz que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Certo? Então, cada um procurando fazer a sua parte, nós teremos dias melhores. Então, a nossa aula ela fica por aqui, né? Nós terminamos esse assunto de hoje. Eu espero que tenha ficado, né, algo gravado aí na nossa memória sobre o que é esse meio ambiente, o cuidar desse meio ambiente, os cuidados necessários que nós temos que ter com ele. Pessoal, antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu vou ler uma passagem, né, bíblica que se encontra em Gênesis 2 e o versículo 15. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Né, ele criou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O livro de Gênesis é o que mais fala sobre o meio ambiente, sobre essa criação de Deus, tão linda, né? Então, no primeiro texto do Gênesis, se diz de fato que a humanidade deve dominar a terra. Mas se diz também que o casal humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados à semelhança de Deus, dominar a terra é proteger a vida que ele cria, não é mesmo? No segundo texto, nossa função no planeta vem expressas nas palavras cultivar e guardar. Não é destruir e nem prejudicar. Então, o que a gente observou? Que quando Deus cria Adão, né? Quando Deus cria esse casal humano, ele coloca dentro do jardim. E ali ele dá a ordem, né? Para eles proteger, cuidar e não somente dominar. Como a gente viu no início da nossa aula, né? Que ele fala dominar ou cuidar. Então, a ordem que Deus deixou para aquele casal foi para eles cuidar. Deus criou tudo lindo e perfeito e colocou isso na mão do homem. E se nós fizéssemos essa pergunta para Deus hoje, o que ele acharia do cuidado do homem com o meio ambiente? Na verdade, ele ficaria entristecido, né? De ver tanta coisa linda que ele criou e colocou em nossas mãos. E seria vergonhoso se nós chegássemos ao ponto de destruir tudo e ele criar tudo novamente. Porque na medida que nós estamos indo, né, o homem ele está caminhando para isso. Destruindo toda a natureza, destruindo todo o meio ambiente, daqui a uns dias, realmente, vai ser preciso a gente voltar atrás e reconstruindo. E é o que muitos já fazem hoje, né? Questão do reflorestamento, já é uma necessidade existente no nosso meio, de replantar árvores. Nós observamos os problemas que nós temos hoje no nosso meio ambiente, problemas respiratórios, eles também são causados devido à poluição e à falta dessa natureza que nós não temos. As árvores são as grandes responsáveis de fazer esse processo pela gente, que é de praticamente respirar pela gente, e isso, poucos, né? Muitos de nós sofremos hoje essa questão realmente porque é falta nossa mesma de cuidar desse meio, o qual tanto nós precisamos. Ainda nesse texto, diz assim: sem esses cuidados com a vida, torna tudo mais difícil no presente ou talvez no nosso futuro com a nossa espécie. Talvez não, né? Isso já é
como é que se diz, é uma certeza. Se a gente não cuidar muito bem hoje, futuramente, com certeza isso será um problema bem difícil de ser resolvido, se deixarmos para agir na última hora, certo? Então ainda é tempo da gente se despertar para cuidar desse meio ambiente, para que ele, devolvendo a vida dele, nós também estamos devolvendo a nossa própria vida, certo? Então termina aqui a nossa aula e eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo o que será a atividade, ok? Muito obrigada e até a próxima.